Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre a Guerra Fria. Para entender melhor o conflito da Guerra Fria, você precisa ter uma noção do que foi a Segunda Guerra Mundial. Por isso deixarei um link para o meu vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial na descrição. Para melhor entendimento do vídeo da Segunda Guerra Mundial, colocarei também um link do vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial na descrição. Então vamos começar logo esse vídeo. A Guerra Fria tem esse nome pois não houve uma guerra direta entre essas duas superpotências. Ah, pera, eu não falei sobre essas superpotências, né? As superpotências nas quais eu citei eram os Estados Unidos. Acho que todo mundo conhece os Estados Unidos, né? E a União Soviética. Nem todos conhecem, mas eu vou colocar até uma bandeira aqui do lado. Então, a Guerra Fria ela não foi uma guerra de verdade, uma guerra com armas, com tiroteio, com exércitos lutando. Não foi exatamente assim. Na verdade, a Guerra Fria foi uma guerra de influências entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que é uma guerra de influências, você me pergunta? Os Estados Unidos estavam tentando fazer a maior quantidade de alianças para conseguir implementar o seu sistema. Esse sistema era o capitalismo, ou seja, tinha um presidente e as pessoas elegiam esse presidente. Mas a União Soviética não era bem assim. Na União Soviética, as pessoas não elegiam seus presidentes. Ou melhor dizendo, czares. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, como eu já citei no vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética. A Alemanha Oriental, ela tinha uma economia bem pior do que a Alemanha Ocidental, pois o comunismo, ele meio que deixa todo o poder na mão do governo e não deixa nenhum poder na mão do povo. O povo não tem comida, não tem dinheiro, não tem bosta nenhuma. Então várias pessoas da Alemanha Oriental começaram a se mudar para a Alemanha Ocidental. Então os russos soviéticos, eles construíram um muro em volta da cidade de Berlim. E a Alemanha Ocidental, que era um modelo capitalista, para impedir que as pessoas da Alemanha Oriental se mudassem para a Alemanha Ocidental. Entendeu, galera? Os Estados Unidos e a União Soviética não partiram para um conflito armado porque eles não sabiam se um podia ganhar do outro, porque eles eram realmente muito fortes. Então eles começaram a fazer essas guerras de influências, testando várias bombas nucleares, dividindo vários países e implementando seus maravilhosos governos. E na Guerra Fria também houveram alguns conflitos de divisões de países. Por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul antigamente faziam parte do Império Japonês. Então a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela chegou lá e dividiu ao meio o país e colocou dois países. Foram lá dois países, a União Soviética e os Estados Unidos. Cada um influenciava a Coreia em certa parte. No norte, quem influenciou foi a União Soviética e no sul foi os Estados Unidos. E era delimitado essa área do sul e do norte pelo paralelo 38, que delimitava a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Atualmente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não são mais divididas pelo paralelo 38, por causa da Guerra da Coreia. Eu não vou falar muito disso nesse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo especial para falar para vocês como foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, olha, a Guerra da Indochina. Eu posso falar várias guerras que aconteceram em torno da história. E se vocês pedirem, eu posso fazer mais vídeos assim, beleza, galera? Continuando. Galera, antigamente houve várias guerras de independência de países lá na África. E vários desses países, eles conseguiram suas independências. Teve até uma guerra que Portugal lutou contra algumas das suas colônias pela independência delas, que os portugueses eles eram muito apegados às suas colônias. Era praticamente parte do país. Então, as colônias elas começaram a fazer movimentos de independência, favorecidos dos Estados Unidos e da União Soviética, que ajudavam com suprimentos e armas. Na real, eles eram bem interesseiros, porque os Estados Unidos e a União Soviética só faziam isso para meio que converter aqueles países no seu sistema futuramente, depois de vencer uma futura guerra. E como eu disse, isso ocorreu com Portugal, que meio que perdeu uma guerra contra suas colônias que elas eram apoiadas pelos Estados Unidos e a União Soviética também, né?
Continuando, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a fazer bombas nucleares para competir um com os outros. Competir não, demonstrar para um amiguinho só para tirar uma onda com ele, né? Tipo isso. E a Guerra Fria ficou assim por bastante tempo. Um testando bomba nuclear, outro testando bomba nuclear, bombas e bombas e bombas, armamento bélico, armas, tudo fazendo testes para mostrar que ele era bom pro outro. Era basicamente isso que aconteceu na Guerra Fria. Mas também teve uma disputa entre as potências no ramo do espaço, a chamada Corrida Espacial, que foi basicamente a União Soviética e os Estados Unidos gastando muita grana para mandar uma coisa para o espaço. A primeira foi a União Soviética, mandando o primeiro ser vivo, satélite e ser humano para o espaço. Aí depois veio os Estados Unidos mandando o primeiro homem para a Lua. Galera, mas teve um desses conflitos que a União Soviética começou a ficar um pouco mais ferrada do que o normal. Foi o conflito chamado a Guerra do Afeganistão, ou o Vietnã Soviético. É que vários países da área eram islâmicos e a União Soviética não queria isso. Então a União Soviética meio que transformou o Afeganistão num país comunista, para eles não terem uma religião, porque a religião poderia fazer alguns movimentos capitalistas no país, entendeu? Aí deu muito ruim essa guerra. Deu muito ruim porque nesse país havia um grupo islâmico chamado Mujahidins. Foi um nome meio estranho, mas eles não queriam nada de comunismo no país. Então eles foram apoiados por vários países, com suprimentos e armas. Os principais países que apoiaram eles foram a China, que é curioso, mesmo ela sendo comunista, ela apoiou os Mujahidins, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que apoiou com armas e suprimentos de guerra. Quando eu digo que a União Soviética morreu por causa dessa guerra, eu tô querendo dizer que ela não existe mais, ela não é mais um país. Todos os países que continham a União Soviética se separaram. E a União Soviética estava gastando muito dinheiro na guerra. Os comandantes da União Soviética, os governantes, eles não queriam sair dessa guerra, mesmo toda a população querendo sair da guerra. E isso prejudicou muito, porque ela estava gastando muito dinheiro nessa guerra, armamentos, exército, estava gastando muita coisa. E dizem que foi essa guerra que marcou o fim da União Soviética, porque ela estava gastando muito dinheiro e não estava tendo resultado nenhum, pois os mujahidins estavam sendo apoiados pelo fucking Estados Unidos. O fim da União Soviética também pode marcar o fim da Guerra Fria, mas uma coisa que também pode marcar o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, que os cidadãos de ambas das cidades de Berlim, da Oriental e Ocidental, quebraram o muro. Esse acontecimento também pode ser chamado de reunificação alemã, que a Alemanha agora, atualmente, ela não é mais um modelo comunista separado no meio. Agora a Alemanha, ela é uma só, e com um modelo capitalista do fucking Estados Unidos. Galera, muito obrigado por tudo. Esse daqui é o fim do vídeo. Valeu pelos 60 inscritos. O canal tá crescendo. Em uma semana já conseguimos 10 inscritos. Então valeu mesmo, galera. Muito obrigado de verdade. Esse vídeo eu fiz com um apoio do meu primo, que ele me ajudou e ele dublou o personagem Mineirinho. Eu vou colocar o Instagram dele aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Darem uma conferida, ok? E valeu e tchau! Galera, eu confio em vocês. Se inscreve no canal, chama todo mundo pra se inscrever. Deixa o like nesse vídeo. E agora de verdade. Valeu, tchau.